Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Que saudade que eu estava de vir ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações. Infelizmente, né, probleminha na internet, mas eu espero que essa semana eu consiga voltar com a nossa rotina de terça a sábado postar um vídeo. E eu venho aqui hoje trazer 2 Timóteo. 2 Timóteo. E eu quero cantar: cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, boquinha com que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha com que fala. Então a gente para analisar um louvor tão infantil e antigo, só que a gente não para nos atentar o que a palavra de Deus tem trago aos nossos corações. Chegará um momento em que o que iremos pregar da palavra de Deus irá provocar comichões. Aí você fala assim: mas Débora, você falou que precisamos tomar cuidado com a nossa boca e agora fala que o que vamos pregar muitos não conseguirão ouvir. Por quê? Muitas pessoas elas usam a boca delas para criticar, para humilhar, para envergonhar, quando na verdade elas só estão fazendo assim, olha, porque acabamos de pregar. Acabamos de falar que Jesus Cristo é verdade, que aquele que vive na prostituição, na mentira, no adultério, em tantos pecados não herdarão o reino dos céus. Que como 1 João 2,25, o Senhor Jesus Cristo nos deixou a vida eterna, mas a vida eterna somente para os fiéis. Então, ele não quis ouvir, provocou comichões, a verdade incomodou os seus ouvidos. Então ele falou o que ele queria falar, ele te humilhou, ele usou a língua dele como uma faca afiada para te matar, para te ferir. Por isso que precisamos ter cuidado com o que falamos, porque muitas das vezes a palavra de Deus não é agradável aos nossos ouvidos, como 2 Timóteo diz, provoca comichões. Então, quando provoca agonia e nos incomoda a ponto de remoer que estamos em pecado, para nossa defesa, nós humilhamos a pessoa. Nós falamos que o que ela disse não tinha nada a ver. E eu vou explicar, quer dizer, eu vou ler o que está na palavra de Deus. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus. É proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu li 2 Coríntios 3, 16, 17. A palavra de Deus, ela está aqui porque ela é verdade. Ela é a água, Jesus Cristo é o pão que precisa ser o nosso alimento diário. Quando você prega que Jesus Cristo é a verdade que liberta, quando você prega que para ter a vida eterna, que é uma promessa bíblica, somente se você for fiel, somente se você agradar a Deus e desagradar o mundo, somente se você viver espiritualmente andando em santidade. Se não for assim, você não entra no reino dos céus. Se você ainda estiver fazendo o que sua carne almeja, o que você deseja, dentro do âmbito carnal, pode ter certeza que você não vai herdar o reino dos céus, porque a promessa bíblica para os salvos é a vida eterna, para os salvos. E quem é o salvo? Quem são os salvos? Aqueles que vão herdar o reino dos céus, os fiéis, os que renunciam ao mundo, os que renunciam à sua própria vontade para agradar a Deus, porque é a graça que todos os dias nos ensina a viver conforme Jesus Cristo nos deixa em sua palavra. Tito 2,11 fala sobre isso, sobre a graça. E quando eu trago essa palavra com esse pequeno louvor, é que a palavra de Deus está sendo de incômodo para muitas pessoas. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. Já estamos nessa época. Não virá tempo nenhum. Já estamos no tempo onde a palavra de Deus está sendo o quê? Como um incômodo, como um comichão. A palavra ela é verdade e ela está incomodando a muitos. A palavra de Deus ela tem exortado, ela tem confrontado a muitos homens e mulheres que estão vivendo em pecado, que a conduta deles o levará para a condenação. A conduta deles o levará à morte eterna.
E muitos estão ficando irritados. Ih, só fala desse jeito. Ih, tá falando fora da Bíblia. Ih, não tem nada a ver. Não tem nada a ver se eu xingo palavrão, se eu bebo e depois eu peço perdão e vou pra igreja. Ih, não tem nada a ver. Se eu tô experimentando um marido aqui, um namorado ali, para depois eu escolher com quem eu vou casar. Ih, não tem nada a ver. Eu tá sentada bebendo a minha bebidinha aqui, depois eu vou pra igreja, peço perdão a Deus e só glória. Realmente, o inferno tá cheio de nada a ver. Porque a palavra do Senhor em Mateus 7,21 diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de quem? Do Pai. Entrará no reino dos céus. Aquele que faz a vontade de Deus. Os salvos que irão ter a vida eterna, que gozarão nos céus, nas mansões celestiais, é aquele que renuncia a sua própria vontade. Renuncia o seu querer para viver para a glória de Deus. É aquele cristão que sabe que a palavra de Deus ela é inspirada e ela é proveitosa para instruir, para corrigir, para nos alertar, para exortar. E não um incômodo nos ouvidos. E não um incômodo de falar que o irmãozinho não sabe o que ele está falando. Nós precisamos ter cautela ao falar. Nós precisamos usar nossa boca para abençoar, para salvar vidas e não para matar, como Tiago 3 nos ensina. Cuidado boquinha com o que fala. Cuidado com o que você tem escutado. Se está te deixando tão irritado, para avaliar. Será que não é você que está andando em pecado e a verdade de Deus está te confrontando? Não é o irmãozinho que não está falando. É o Espírito Santo que está te incomodando e você não está tendo sabedoria e discernimento para falar. Cuidado boquinha com o que fala. Deus tem levantado homens e mulheres, servos fiéis e tementes para pregar a verdade, para continuar usando essa palavra que é inspirada por Deus para instruir, para exortar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Mas precisa estar sendo orientado pelo Espírito Santo. E eu trago 2 Timóteo, esses textos maravilhosos, porque já começou a dar incômodo no ouvido em muitos irmãos, já começou, mas que o Senhor Jesus Cristo venha te direcionar. Cuidado com o que você fala, como você fala. Se a palavra de Deus te confrontou, é o Espírito Santo que está querendo que você entre nos caminhos corretos do Senhor, na conduta cristã, amém? Deus te abençoe poderosamente, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.